Bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo. Chegou a quinta-feira, rapaz. Bom dia para você. Bom dia para você também, Cláudio Nicolini. E claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham, nos ouvem e nos veem aqui na Band Vale Bate-Papo Esportivo ano 20. Muito bom para toda a região nos acompanhando em 102,9 FM, o sonzão da Band Vale ecoando pela região metropolitana e muita gente nos acompanha também em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM. Para quem perde, quer ouvir logo depois, pode acompanhar logo depois das 9 da manhã, já está no portal bandvale.com, depois sobe nos agregadores de podcast para quem quer ouvir à tarde, à noite, enfim. É o nosso bate-papo para a grande audiência que nos consagra há tantos anos e que quer saber, meu querido Antônio Carmo, do Campeonato Brasileiro, que voltou. Tivemos diversos jogos ontem e a grande vitória da rodada foi do Santos sobre o Flamengo, jogando em Vila Belmiro. 1-0, gol dele, o 10, o Neymar. E um belo gol, para quem não viu, veja, já no final do jogo, aos 39 do segundo tempo, ele recebe uma bola e ele com o Beck, aí, pobre Beck, ficaram 2 para trás e o Neymar guardou 1-0, o suficiente para o Santos conseguir a vitória. Vila Belmiro cheia, mais de 1 milhão de renda, o que para o Santos é muita coisa. O Palmeiras empatou em casa, todo mundo esperava aí a vitória do Verdão. O Palmeiras não vence em casa, Antônio Carmo, enterraram um sapo no Palestra Itália e o time não consegue vencer. Ontem empatou com o bom Mirassol, a gente já falava aqui que era bom o Mirassol. 1-1. O Corinthians conseguiu uma grande vitória, hein, contra o Ceará, 1-0. Olha o timão aí do Dorival Júnior, 3 pontos importantes. O Botafogo só empatou com o Vitória 0-0 e o São Paulo só empatou com o Bragantino 2-2. O Bragantino que só empatou com o São Paulo e podia ser líder, hein, Antônio Carmo? Comente os jogos da rodada. O resultado acaba sendo meio que ruim para os dois, né? São Paulo e Bragantino, apesar de um jogo bom de 2-2. Às vezes você vê um jogo assim, Nicolas, que ele é 0-0, 1-0, ele fica devendo por falta de gols. Quando um jogo é acima de 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, você já fala, é jogão. Porque teve gol, que é o objetivo do futebol. O futebol foi criado para quê? Para você ganhar o jogo do adversário fazendo gols. Então, quando é 1-0, é magrinho e tal, mas tem jogo que é bom. E tem jogo do 2-2, que foi o caso do São Paulo ontem, que foi bom. O São Paulo conseguiu um empate fora de casa. O jogo foi bom. O empate nem tanto. Porque o São Paulo fica apenas 1 ponto acima do Vitória, fora da zona de rebaixamento. Já não ganha as 6 rodadas, 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. E para o Red Bull Bragantino também não foi tão bom, porque se ele tivesse vencido, ele teria assumido a liderança isolada do campeonato. Ele foi a 27 pontos, junto com Cruzeiro e Flamengo, mas se tivesse vencido, teria ido a 29 com os resultados. Mas foi um bom jogo, São Paulo empatar em Bragança. Claro que na casa do Bragantino acaba tendo um bom sabor, mas não foi legal. São Paulo fez 1-0, tomou 2-1 e aí acabou conseguindo empatar. Nessa maratona de jogos que a gente vai ter, Nicolini, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão que está nesse meio todo, então tudo tem que olhar aí depois para ver essa sequência. Me parece ter sido, do ponto de vista de pontuação, bom para o São Paulo, melhor do que foi para o Red Bull. O Palmeiras continua com uma dificuldade muito grande de fazer gols. Tem que trazer de volta o César Maluco, o Evair, né, para que os gols aconteçam lá. O Palmeiras não tem, né? Você tem que ter o homem gol, né? Que tem aquela música, e não tem. O Vitor Roque nunca foi esse jogador assim contratado, e o Palmeiras não tem um centroavante, um definidor que possa lhe ajudar aí neste momento na competição. O Palmeiras é o 4º pior mandante no Campeonato Brasileiro, Nicolas. Em 6 jogos só ganhou, acho que dos 18 pontos disputados, ganhou 8, só 2 vitórias, 2 empates. Então não consegue. O Mirassol é um bom time, sim, é um time que está bem arrumado, é o 11º colocado, mas convenhamos, né? Para você definir ali, vamos colocar as coisas nos seus lugares, o Palmeiras tem que pensar em vencer o Mirassol jogando em casa. Jogou melhor? Jogou, criou mais chance, sim.
Mas o Palmeiras, segundo o levantamento da própria comissão técnica, tem que chutar 7, 8 bolas no gol para fazer uma. O Mirassol chutou uma e fez, né? Deu um chute no gol do Palmeiras, fez o gol, tá bom, empatou. O Palmeiras chutou 16, 17 bolas lá, algumas não no gol, outras para fora, e fez um gol só. Quando fez 1-0 aos 10 do segundo tempo com o Facundo Torres, poderia ter garantido a vitória. Mas, numa bobeira da zaga, aí acontece, toma um empate mérito do Mirassol. E o Abel Ferreira, falei ontem aqui, vai ter que se reinventar. Ele falou ontem, vai ter que tirar mais desses jogadores, alguns que já estão ficando para trás, cansados aí de tanto tempo de Palmeiras. O Abel vai ter que fazer esse time jogar bola. Vai ter que melhorar, principalmente seu setor ofensivo, para conseguir ganhar jogos. Já faz 3 jogos que o Palmeiras não ganha. Era o líder do campeonato. Poderia ter aberto lá contra o Flamengo uma vantagem de 5 pontos, 6 pontos, perdeu do Flamengo, perdeu do Cruzeiro, enfim, não é um bom momento do Alviverde. O Corinthians, com um time bem remendado, foi até Fortaleza pegar um Ceará animadíssimo e o Corinthians desanimado, modo dizer, né, por baixo, depois da derrota em casa para o Red Bull, e conseguiu importante vitória de recuperação. Acho que foi o primeiro jogo que o Corinthians ganhou fora de casa, Nicolini, no Campeonato Brasileiro, das 5 vitórias que ele tem na competição. Subiu para 19 pontos. É que ele já está ali perto do G4, a 5 pontos do Bahia, que é o 4º colocado. Então, a campanha passa a ser regular. Claro que precisa também aproveitar o fator casa. Tivesse vencido em casa domingo, mas né, cada jogo tem a sua história. Não joga. Estaria numa situação melhor. Mas foi um resultado de recuperação imediata, porque se perde o Ceará, pronto, já cornetas estariam sendo tocadas também lá pelos lados do Parque São Jorge. A vitória dá ao Corinthians uma tranquilidade um pouco maior aí para seguir na competição. Ganhar do Ceará em Fortaleza não é fácil, e esse ano, principalmente, o Corinthians conseguiu esta bela vitória. Botafogo e Vitória ficaram no 0-0. O goleiro Lucas Arcanjo do Vitória fez uma bela partida, impediu o gol do Botafogo. Péssimo resultado para o Botafogo, assim como foi para o Palmeiras. O Botafogo pior, Nicolini, porque ele empatou com o Vitória da zona de rebaixamento. Né? E o Botafogo está querendo crescer no campeonato. Em casa, no Engenhão. Em casa. Depois da vitória sobre o Vasco, no Clássico, lá no Mané Garrincha, em Brasília, esperava-se um Botafogo mais efetivo. Ele está como o Palmeiras também, não conseguiu ganhar. E como você disse, claro, o grande jogo da rodada é Santos e Flamengo. Era Santos e Flamengo e é. Tem um Fluminense e Cruzeiro hoje. Um jogo que, com nuances absolutamente diferentes, com passagens diferentes para os dois times aí. E o Santos atuando em casa, ele que está mal no campeonato, mas tinha terminado antes da Copa do Mundo de clubes, tinha perdido o Botafogo, perdido o Neymar, ganhou do Vitória, e aí o Neymar recuperou-se, pronto para jogar, pegando o Flamengo, que veio uma bela campanha na Copa do Mundo de clubes, por que não? E tinha já começado o Brasileiro, recomeçado, ganhando bem do São Paulo por 2-0. Confesso que vi pouco do jogo, mas pelo que deu para acompanhar, o Flamengo com mais posse de bola, chegando um pouco mais, e o Santos sabendo se defender. E aí, quando você tem um jogador Brasão do salvou Neymar, 3, 4 bolas, né? Fez a parte dele, muito bem. Brasão fez uma grande partida. E quando você tem o Neymar, que é o principal jogador no futebol do Brasil, e a gente pega hoje aí da seleção vai brasileira. Soar corneta em cima do Cé. Vai soar corneta em cima do Cé. Todo mundo acha que ele é ex-atleta, que ele acabou. Não. Do Vini Júnior, né, que é o grande jogador do futebol brasileiro, e que não joga nada. Aí você depende do Rodrigo, que está jogando nada. Aí vem o Rafinha. Agora já o João Pedro já pode ser esse nome na seleção. Não tem um craque na seleção brasileira. O Neymar, para mim, ainda é o maior jogador que surgiu no futebol brasileiro de 2008 para cá. Muito melhor do que todos esses outros aí. Tem os seus problemas todos, extracampo, de contusão e tal. Mas quando você tem um Neymar no time, você paga o jogador, Nicolini, que é para fazer o seguinte, você vai lá e resolve, tá? Você é o homem que vai resolver. Então, o craque do time é esse que ganha mais e que pega a bola e fala, deixa comigo, vai lá, pá, 1-0, gol de quem? Meu. Pronto, é isso que tem que fazer. Não se sabe, Nicolini, se na próxima rodada o Neymar vai estar jogando. Pode ser que amanhã já vai, Neymar teve um problema depois do jogo, sentiu uma lesão, mas o Santos está pagando ele, e a torcida do Santos animada, ficou com a volta dele para ver esse Neymar aí. Fez uma grande partida espetacular, não, mas foi decisivo. Já, como você disse, perto dos 40 do segundo tempo. Ficou o jogo inteiro. Pegou a bola, fintou um aqui, outro ali, pagou, acabou, deixa comigo, resolve. É isso que o Santos espera do Neymar.
E tomara que ele continue nesse ritmo aí para o bem não só do Santos, mas do futebol do Brasil, pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Tem hora que a gente fala mesmo, Neymar já deu o que tinha que dar, ela não joga mais bola. Toda vez que ele se machuca, a gente fala, ih, já era, ou que não vai treinar, ou que acontece um problema, isso e aquilo. Mas se ele falar assim, gente, eu vou a partir de agora retomar minha carreira mesmo de atleta, jogar bola e tal, ele é o melhor jogador do futebol do Brasil. E aí, tem idade para isso ainda, tem tempo, pode realmente crescer muito pensando na Copa do Mundo para a seleção brasileira do ano que vem. Grande vitória do Santos, inquestionavelmente. O Flamengo raramente perde, né? Foi a segunda derrota só do time no campeonato e ele poderá perder a liderança hoje se o Cruzeiro não perder do Fluminense. É isso. Destaque também para a estreia do William Arão, que começou no banco, entrou depois no lugar do Guilherme, que voltou a ser titular. O ataque do Santos foi Guilherme, David Washington e Barreal. O Santos jogou num 4-3-3, na verdade, com o Neymar flutuando ali, né, com o terceiro homem de meio de campo, fazendo a meiuca, com os meninos ajudando na marcação. E o Neymar mais à frente um pouco, às vezes trocando e chegando mais na área. O Neymar não tem mais aquele pique de sair do campo de defesa, driblar 4 na sequência e fazer o gol. A chance dele se lesionar com isso é muito grande. Mas ele ali na área, para quem não viu o gol, veja, ele recebe de costas, vira em cima da marcação, com tranquilidade, tira o outro zagueiro e bate na saída do Rossi, que já tinha feito uma defesa de um chute dele de fora da área espetacular, daquelas de Banks, sensacional, uma baita de uma defesa. E no final do jogo foi vencido pelo Neymar 1-0. Outro destaque, Robinho Júnior, que entrou no lugar do Barreal, não comprometeu. Tá surgindo aí o Robinho Júnior, já tinha entrado em Cariacica no amistoso, jogou ontem também, entrou no segundo tempo, e o Santos vai soltando mais um menino da Vila. Se Robinho, já no auge da carreira em 2010, fazia Neymar desfilar e o ajudou a subir, agora é Neymar que quer dar o troco ajudando o filho do Robinho, que pode estar nos ouvindo aqui em Tremembé, viu, Antônio Carmo, a subir. O Robinho Júnior já estava surgindo aí, o pessoal estava falando dele nas categorias de base do Santos e tal, por ser filho do Robinho, obviamente, né? E aí vem essa responsabilidade, esse peso que tem que ser tirado das costas do garoto, e aí jogar bola e ver se consegue ser mais um garoto da Vila aí que venha a dar bons passos e ser realmente uma revelação e um jogador de futuro para o time do Santos, por enquanto apenas um jogador comum, como todos os demais garotos que surgem. E esse Fluminense que veio do Mundial, do Renato Gaúcho, aí que vai pegar o Cruzeiro, a sensação do Brasileirão, Antônio Carmo, com o seu Caio Jorge, artilheiro da competição, como a gente diz lá na roça, fedendo a gol, hein? 11 gols marcados em 13 jogos, ele não deve ter jogado todos os jogos, fez 3 no domingo passado, tinha feito acho que 2 contra o Palmeiras também, então está sobrando no campeonato aí o Caio Jorge fazendo gols, um jogador também que não daqui Fala a pouco pra tia Leila ligar lá pro Cruzeiro. O Cruzeiro, fala pra tia Leila ligar, precisamos de um centroavante. O Caio Jorge é centroavantão, né, Antônio Carmo? Aquele caboclão da área. Né? Mas também, eu ia falar e você me interrompeu. Também não é nada disso, não. Um jogador muito comum que está vivendo um bom momento. Só que pode, daqui a pouco, deslanchar e ganhar o espaço. Você está lembrando aí o Yuri Alberto no Corinthians, que na época do Mano Menezes era rejeitado, xingado, não fazia gol em ninguém. Desde que o Mano saiu, foi melhorando. Né? O ano passado fez gol até demais, se machucar ajudou agora. o Corinthians esse ano estava bem até se contundir, né? Mas também não é o 9 da seleção brasileira, como o Caio Júnior também não é. O Caio Jorge também não é. Né? Mas é um jogador que sabe jogar. Então, não menosprezando, vive um bom momento nesse futebol brasileiro, mas não é craque, não é nada de extraordinário. Mas tem que aproveitar esse momento do Cruzeiro também. Tem que o Cruzeiro, a gente comentou que segunda-feira, Nicolini, o Gabigol, que era o grande nome aí do Flamengo, está na reserva do Cruzeiro, e o Cruzeiro arrumou seu time, o Leonardo Jardim faz um bom trabalho, e vai agora então enfrentar o Fluminense, que folgou no fim de semana, né, por conta da Copa do Mundo de Clubes, não teve o jogo dele realizado contra o Mirassol, volta hoje, justamente no Maracanã, 7h30 da noite. O Cruzeiro, que tem agora o mesmo número de jogos do Flamengo, 13-13, com 27 pontos, sabe que vai ganhar hoje. E se ele empata, fica só um ponto à frente, o Flamengo depois repõe o seu jogo, pode ganhar. Mas ainda temos muito campeonato pela frente até chegar na última rodada. O Cruzeiro voltou com força total,
ganhando bem do Grêmio por 4-1 na volta do campeonato, enquanto que o Fluminense volta hoje também com moral elevada, depois de ter feito a melhor campanha dos brasileiros, chegou até as quartas de final da semifinal, né, da Copa do Mundo de Clubes, uma grande campanha. Agora precisa confirmar isso daí com o Renato Portaluppi fazendo um bom trabalho, jogando. John Arias fica ou vai embora? Diz que o Wolverhampton Acho da que vai embora. Inglaterra já ofereceu um bom dinheiro, vai embora, ele quer ir também para o futebol europeu, Já não é todo menino. jogador, né? Já não é garoto, bem lembrado, tem que ganhar o seu quinhão a mais aí, então deve ir embora, vamos ver se joga hoje ou não. Ele que é, para mim, o melhor jogador sul-americano atuando no futebol brasileiro, Nicolas. Ele está jogando mais do que o Arrascaeta, que estava no Mundial. O Arrascaeta foi muito mal, e o Arias não, foi muito bem, né? Se ele jogasse no Flamengo, já desde o começo, o John Arias estaria numa situação bem melhor. Aqui no Fluminense tem menos companheiros qualificados lá para ajudá-lo, né? Mas ele é um jogador que está vivendo um grande momento mesmo. Esse camisa, que pode ser um camisa 10 do Fluminense, da seleção da Colômbia e tudo mais. De Arrascaeta ontem foi anulado por Luan Pérez, Antônio Carlos. Que beleza. Oi, Então tá não dá vendo? para falar que está numa fase Luan boa. Aí Pérez não tem jeito. é aquele. É O Luan Pérez aquele. é aquele que já veio, É foi e aquele. voltou? Foi, voltou. É o próprio. Não é Titularíssimo. o Luan Pérez Júnior, igual o Robinho, não é o Júnior. O Luan Pérez Júnior, não, é o próprio. Não, a dupla de zaga do Santos é aquele português, João Basso, lembra? Que veio e fez lambança, não sei o quê, sumiram com ele, aí ninguém Na Série quis, B. aí ficou O treinando. Santos não pagava ele, ia ser devolvido, o time lá queria o dinheiro. Isso. Ele e o Luan Pérez. O Luan Pérez foi titular em 2020, 2021, um tempo bom ainda, só aquele time vice-campeão da Libertadores, o Luan Pérez jogava. Né? Aí depois saiu, foi embora, voltou. Né? E também claudicou agora, parece que vai, viu, Antônio Carlos? Então, aí teve o mérito do técnico, né, Nicolino? Que é ainda. Mas o Santos melhorou. Tem uma cara melhor depois da parada. Então, a gente vê pelo jogo ontem. Aí vem o lado do técnico. O Kleber Xavier ainda, ele está tentando ser técnico. Todo mundo olha ele e vê auxiliar do Tite, né? É o cara que é assistente, não é o técnico. E pegou o Santos. E estava muito mal, muito criticado. Todo mundo, né, eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, não sei o que e tudo mais. Aí fica só o Campeonato Brasileiro, ok. O Santos o prestigiou. Aí pegou essa pausa da Copa do Mundo, dos times que voltaram aí, por exemplo, né, que não estavam na Copa do Mundo, o Cruzeiro é que voltou muito bem, e agora o Santos mostra nesse jogo contra o Flamengo que tem uma nova cara. Pegou justamente o líder do campeonato, o melhor time do futebol brasileiro no momento. Então, o teste foi bom, um teste difícil. E com as mudanças feitas, com o jeito novo de jogar, com o ele aproveitou o tempo para falar, bom, você sai, você entra, você fica fora, pode dispensar aquele outro, pode liberar para ir embora, e foi arrumando o time. Vai dar certo? Só o tempo é que vai dizer. Mas, nessa vitória contra o Flamengo, o jeito de jogar, as dificuldades encontradas e superadas mostram que o técnico fez um bom trabalho. Olha, para fechar essa página do Brasileirão, a torcida do esporte fez aquilo que a gente não gosta de ver, né? Invadiu o CT, tocou terror na rapaziada. Aquela coisa que a gente sabe que todo mundo faz e que nunca funciona e que só geralmente dá errado, 99% das vezes, né? Já aconteceu com o Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás, Vila Nova e etc. Uma bobagem. É isso. O Grêmio jogou na Sul-Americana, jogou como nunca e perdeu como sempre. 2-0 pro Allianz Lima, Antônio Carlos. Não vai ser fácil reverter na arena, não, hein? Principalmente por conta da derrota. O Grêmio que trouxe, Nicolini, uma grande novidade. A arena do Grêmio, ela era administrada lá por uma empresa. E um torcedor do Grêmio, um Paulo Nobre lá do Grêmio, comprou os direitos da arena. E falou, eu vou passar essa arena para o Grêmio. Comprou, ele vai administrar até o fim do ano. Marcelo alguma coisa, o nome dele. Comprou a arena, foi apresentado aí junto com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, mostraram lá. Ele agora vai ser o novo gestor da arena, trabalhando, né, a quatro mãos lá com a direção do Grêmio, com o presidente do Grêmio, vão diminuir o preço dos ingressos, querem trazer aquela parte da avalanche de volta atrás do gol, que o Grêmio fazia com
torcedores argentinos. Tem que arrumar um parceiro para fazer uns shows ali, para ajudar a pagar a conta. Uma ótima notícia para o Grêmio, que já teve um aumento considerável no número de sócios. Ele quer chegar a 300 mil sócios, está fazendo preços populares para jogos, e o primeiro jogo será justamente contra o Alianza Lima, na volta, semana que vem. Só que dentro de campo o time do Mano Menezes não ajuda, né? Fora de campo, o Grêmio viveu essa semana aí um grande momento, com o anúncio disso aí tudo, e a esse novo dirigente, ele será candidato a presidente do Grêmio, para o final do ano, tá certo? Então, coisa assim, como o Paulo Nobre no Palmeiras. Pode ser que o Grêmio tenha uma melhora considerável aí a partir do ano que vem. Pelo menos já não vai ficar tendo problemas lá com a Arena, tal, praticamente volta para as mãos do Grêmio, né? Mas jogando bola, o time do Mano Menezes contra o time do Néstor Gorosito não conseguiu fazer muita coisa contra... Sai alteração Você viu ontem? Alteração no Alianza Lima. Sai Paulo Guerreiro, 48 anos. Entra Hernan Barcos, 47. Aí o torcedor fala, mas é master o jogo aqui? Que coisa, os caras estão jogando bola. É a equipe do Luciano do Vale? É o Luciano do Vale, é isso aí, Bruno. Parabéns. No Trauco na lateral esquerda, né? O Vizcarra no gol também, bem conhecido. E o Grêmio ganha de perdeu 2-0 por 2-0. Perdeu o Grêmio, ganhou o Alianza Lima. Não vai ser fácil, mas convenhamos, né, Nicolito? É bem mais fácil você tirar uma diferença de 2-0, que é o caso do Grêmio contra o Alianza Lima, do que 4-0, que é o caso do Vasco lá contra a LDU. Até porque o time da LDU é bem melhor que o Alianza. Olha, semana que vem vai ser interessante o Grêmio com o Vasco foi com o Independente Del Valle. Independente Del Valle, que é mais time do que o Alianza Lima. Mas semana que vem a torcida do Grêmio falando, vamos lá, novo momento da Arena, quem sabe começa já com uma remontada aí, com uma grande conquista, lembrando a Série B de 2005 com o próprio Mano Menezes. É isso. Olha, ontem o Santo Antônio Bulo, tomou 3 do Once Caldas, né? Aí começa a separar as crianças dos homens, né, Antônio? O Bolívar meteu 3-0 no Palestino, né? É isso, é só o Vasco que fez papelão tomar 4, né? O Bolívar, quando joga em casa, é um time difícil de ser batido, né? Poucos times conseguem ganhar do Bolívar lá. Jogando na altitude 3-0, deixa a classificação encaminhada. Once Caldas muito mais tranquilo. Hoje tem o Galo, né? O Atlético Mineiro joga hoje. Time do Cuca. Vai pegar vai pegar o famoso Atlético Bucaramanga, lá na Colômbia, 9h30 da noite. Guarani do Paraguai, Universidade de Chile, jogam no Nacional de Santiago, 7 da noite, horário de Brasília, num frio desgraçado lá no Chile, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar a Sul-Americana. Olha, Copa Paulista, alô, torcedor do Taubaté, torcedor da Águia, tem clássico domingo no Joaquinzão, 3 da tarde, Taubaté e São José, jogando pela Copa Paulista de Futebol. Ingressos sendo vendidos, R$30 a inteira arquibancada, R$50 as sociais do estádio Joaquim de Moraes Filho. Para o torcedor de São José, R$30 a arquibancada visitante. Todo mundo compra na loja do seu time, cada um na sua cidade. Em Taubaté também, nas Astras no centro. E domingo vende ingresso na bilheteria a partir das 11 da manhã. Equipes treinando quietinhas, né, Antônio Cabo? Não vi nada de diferente, né? Não, abriram aí aquela chamada janela, né? Meia hora para uma entrevista com as emissoras de televisão, de rádio aí da cidade, para poder acompanhar os times, rapidinho, só e pronto. E ninguém sabe como é que o Rogério Henrique vai colocar o time dele, como é que o Marcelo Marelli vai colocar o time dele, se tem alteração tática, se não tem, se muda jogador. Nesse momento o mistério é importante, para que um não fique sabendo o que o outro está fazendo ao longo da semana. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, já cantava o Zé Ramalho. Ontem a Francana empatou com o Botafogo 0-0, jogo pelo grupo 2, que tem União São João e o Comercial na liderança. E o Grêmio Prudente defendeu a liderança em Monte Azul, empatou com o Monte Azul 1-1. O Grêmio Prudente tem 9, o Monte Azul tem 8, são os dois líderes do grupo 1, meu querido Antônio Carmo. A Franca empatando com o Botafogo praticamente deu adeus à chance de classificação, é lanterna do grupo lá.
e a Inter de Limeira ganhou do Itapirense, em Itapira 4-2. A Inter que vai muito bem no Brasileiro da Série D, o time do Ademir Fezan, já classificado, Nicolino, para a fase mata-mata, a Inter de Limeira, e também na Copa Paulista, em duas frentes. O time que caiu esse ano da Série A1 para a Série A2 do Paulistão, vai ser adversário do São José e Taubaté no ano que vem, vai buscando a recuperação aí nessas competições do segundo semestre. E o Depou, hein, que pode ir para o Inter Miami. O Flamengo estava Baita interessado nele, eu jogador. achei muito bom. Na seleção da Baita Argentina, quando você jogador. vê a Argentina jogando, ele Ele é a defende o Messi maquininha. ali, Nicolino. Ele é a Ele naquele maquininha. meio-campo ali, com o Enzo Fernandes, com outros jogadores ali, ele é um jogador extraordinário, provocativo. Toda vez que a Argentina ganha do Brasil, toda vez agora, né? Ele provoca. Esse último jogo aí que foi 4-1, deitou e rolou, joga bola. Está no Atlético Madrid já há um bom tempo, ainda não é um veterano, né? E se vai para o Inter, mas é porque o Messi deve ter um chamado, né? Vem cá, meu irmão, vem jogar aqui, vem me ajudar aqui no meio-campo. E o Busquets já está muito velho aqui, então fica você e ele para correr um pouquinho Dois mais velho por não mim dá. aqui. É um velho E mais pelo Luiz moleque. Dito É sempre Soares. assim. Um pouco mais. O Flamengo ficou interessado nele, fosse contratá-lo, seria uma contratação extraordinária. Ótimo jogador, gosto muito dele. Muito bom. Quem está indo embora do Botafogo também é o Gregory, menino que a gente viu jogar aqui em São José dos Campos, Antônio Carmo. Surgiu no São José, jogando ali pelo Sub-15, 17, depois foi para o São José dos Campos, jogou algumas partidas, aí foi para o São Carlense e lá para o Santos. Do Santos, aí ele já saiu do Brasil, voltou para o Bahia, do Bahia no Botafogo. E no Botafogo é que ele apareceu. Já você vê, não é mais um garoto de 22, já aparece ali com 28 agora, a idade dele por aí. Acho Aí que já que tem uns ele, 30, né, 32. já tem 30? Ah, é? Pensei que estava com uns 27, 28. Aí, né, apareceu realmente de maneira extraordinária, mostrando ser realmente um ótimo jogador e que vai buscar também, vai para a Europa ou vai para o mundo árabe? Eu sei que está indo embora também. Vai Tá indo também embora. conseguir uma boa grana aí para sua carreira. Vai ganhar dinheiro e ganhar dinheiro não é pecado, meu querido Antônio Carmo. Vamos nessa que nós também temos que correr atrás do nosso, como estamos aqui fazendo. Excelente quinta-feira para você. Amanhã tem mais, tá bom? Nós estamos igual o Raimundo Canavieira, né? Aliás, o professor Raimundo, ó, 3 empregos e o salário, ó, dessa, mas nós vamos firmes e fortes aí para continuar trabalhando. Um abraço, Nicolino, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Agora 8 horas e 44 minutos, vamos às atualizações das rodovias e estradas.